E aí, amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos hoje? Hoje teremos a atualização da playlist Renascimento. Essa história tá muito bacana, ela tá muito bem construída. A OP no começo, ela foi bem sofrida, mas depois ela teve o seu finalmente feliz, né? Essa história é como se ela fosse de renascimento também junto com a playlist Sobrenatural, porque ela fala de semideuses, moiras e etc. Ela tem uma mistura entre os dois, sabe? Eu espero que vocês gostem da história, porque faz muito tempo que vocês pedem aqui a atualização da playlist Renascimento. E, gente, tá muito difícil encontrar histórias de Renascimento. Aí, quando eu tô encontrando umas diferentes, eu tô trazendo pro canal. Espero que vocês curtam essa história, que vocês assistam, tá? Porque normalmente Renascimento, Sobrenatural, Mamão com Açúcar, as visualizações estão muito baixas. O que tá tendo mais visualizações aqui no canal é a playlist Tiro, Porrada e Bomba. Não entendo por quê. Porque as minhas preferidas são de sobrenatural, vampiros, deuses, etc. E Tiro, Porrada e Bomba tem muita violência, tem muita safadeza, né? Então, se vocês continuarem não assistindo essa playlist de Sobrenatural, Renascimento, eu vou trazer só Tiro, Porrada e Bomba, viu? Isso é uma ameaça. Uma ameaça, gente. Assistam, por gentileza. E tchau. Dá tchau, neném. Passei 10 anos ao lado de Hades, ajudando-o por amor. 10 anos, desde o momento em que ele não era nada. Apenas um filho caído de uma linhagem esquecida, vagando pelas estradas mortais com sandálias rachadas e o estômago vazio, até o dia em que subiu ao Monte Olimpo e reivindicou seu assento entre os deuses. Durante todo esse tempo, ele me chamava de irmã. Então chegou o dia em que conduziu sua noiva escolhida pelos portões dourados. E eu adoeci. Na noite em que estava morrendo, ele se ajoelhou ao meu lado e envolveu minhas mãos frias e enfraquecidas entre as dele. Seus olhos estavam vermelhos, e sua voz, apesar de todo o seu poder divino, se quebrava como a de um simples mortal. Reddit Contos e Afins. Se as moiras nos concederem outra vida, jurou ele, eu lhe darei o seu verdadeiro lugar. Farei de você minha, diante de todo o Olimpo. As moiras o ouviram. Elas me deram outra vida. Voltei no florescimento dos meus 16 anos, nascida mais uma vez na casa de Selém, uma família de sangue antigo e nobre, reverenciada em todo o reino divino. Meu pai decretou um rito sagrado. Eu permaneceria na alta varanda do templo da nossa família, e lançaria a maçã de ouro à multidão abaixo. Aquele que a apanhasse se tornaria meu marido. O pátio estava lotado. Semideuses, heróis e jovens deuses vestindo suas melhores roupas se espremiam, riam e erguiam o pescoço para olhar em minha direção. Então eu o vi. Ele estava perto do centro da multidão, exatamente onde eu sabia que estaria. Meus dedos soltaram a maçã. Ela descreveu um arco dourado e reluzente pelo ar, caindo exatamente onde eu havia mirado, diretamente em seus braços. Mas ele se afastou. Deu apenas um passo casual para o lado, e a maçã passou por ele, rolando até cair no colo de um vagabundo imundo, de bochechas encovadas, agachado nas sombras logo atrás. Os aplausos cessaram. O silêncio engoliu completamente o pátio. Todos alternavam o olhar entre mim, na varanda, Hades, parado como uma estátua no meio da multidão, e o vagabundo atônito, segurando a maçã sagrada com mãos trêmulas. Hades ergueu o rosto e olhou para mim. Naquele instante, a lembrança me atingiu como um raio. Eu já tinha vivido aquilo antes. Na nossa primeira vida, crescemos juntos, 2 filhos de casas divinas vizinhas, correndo pelos mesmos jardins banhados pelo sol. Quando a família dele perdeu o poder e foi expulsa, deixando-o vagar sem recursos nem protetores, eu, em silêncio, retirei parte dos tesouros da casa de Selém para financiar seus estudos. Eu o alimentei, o protegi e acreditei nele. E aos poucos, algo floresceu entre nós. Algo que naquela época parecia amor. Ele me fez uma promessa. Disse que queria passar a eternidade ao meu lado. Então, quando meu pai anunciou o rito da maçã de ouro, levei Hades para um canto e implorei que permanecesse no centro da multidão e apanhasse a maçã que eu lançaria. Eu a lancei com perfeição. Calculei cada sopro do vento e cada centímetro da distância. Mas ele se afastou. E a maçã caiu nas mãos do vagabundo. Assim como agora. Na nossa primeira vida, fiquei naquela mesma varanda, queimando de vergonha enquanto a multidão cochichava e me encarava. Recusei-me a cumprir o rito. Rejeitei o vagabundo, humilhando-o diante de todos e humilhando a mim mesma. Como punição, meu pai me obrigou a ajoelhar nos frios degraus de pedra do santuário ancestral durante 3 dias e 3 noites. E para quê? Pelo amor de Hades. Pelas desculpas cuidadosamente ensaiadas que ele me ofereceu depois. Veio até mim com os olhos vermelhos, segurou minhas mãos e contou a história de uma mulher chamada Mint, filha da nobre casa de Su, que havia salvado sua vida durante a jornada para enfrentar as 3 provações sagradas. Em troca, ela lhe pedira apenas uma coisa, que se casasse com ela, e ele lhe dera sua palavra. Por isso disse que não podia se casar comigo, estava preso à própria honra. Era essa a sua desculpa. Depois, tornou-se exatamente tudo aquilo que eu o havia ajudado a ser. Superou as 3 provações sagradas, recebeu a mais alta honra do reino divino, ergueu-se acima de todos e brilhou como um verdadeiro deus.
E a mulher que ele conduziu para casa, vestida de branco, usando uma coroa dourada, era Mint. Fiquei entre a multidão, observando o homem a quem entreguei tudo conduzir outra mulher sob a guirlanda de louros. Antes mesmo que eu tivesse tempo de lamentar, a desgraça alcançou minha própria casa. Diante da ruína política da casa de Selém, meu pai arranjou às pressas um casamento para mim com um homem mais velho do que ele próprio, mais influente, rico e considerado um bom partido. Foi então que Hades apareceu à porta do meu quarto. Estendeu a mão e disse que eu merecia algo melhor do que um casamento por conveniência. Disse que me protegeria. Disse que a casa de Selém, e principalmente eu, havia feito demais por ele para permitir que aquilo acontecesse. Então me levou para sua casa. Não como esposa, nem sequer como consorte, apenas como sua irmã. Sua nova esposa, Minte, não ficou nada satisfeita. Mesmo sob o pretexto de que eu era apenas a benfeitora de Hades, sua irmã de consideração e companheira de infância, ela me olhava como se eu fosse uma farpa cravada em sua carne divina. No início, eu não conseguia entender. Afinal, foi Hades quem insistiu em me levar para seu palácio. Foi ele quem ignorou os boatos e os cochichos para me instalar na ala leste de sua residência divina. Se alguém merecia sua raiva, era ele. Mas é assim que as coisas funcionam, até mesmo entre os imortais. Quando uma mulher não consegue atingir o homem que a magoou, acaba descontando sua dor na única pessoa que está ao seu alcance. Há uma coisa que posso dizer sobre Mint. Ela nunca foi sutil. Primeiro, cortou minha mesada. Depois, reduziu tudo o que havia sido destinado a mim. Joias, tecidos finos e até os mantimentos mais básicos desapareceram. Em um palácio onde a abundância era infinita, ela conseguiu fazer com que eu vivesse na escassez. Eu teria suportado tudo aquilo em silêncio. Mas o inverno chegou, e ela ordenou que deixassem de alimentar o fogo sagrado. A chama eterna que aquecia a ala dos imortais simplesmente deixou de ser reabastecida. Minha dama de companhia adoeceu gravemente por causa do frio. Não tive outra escolha além de procurá-la. Encontrei Mint sentada diante de uma lareira crepitante, envolta em grossas peles, descascando castanhas assadas que o próprio Hades havia preparado para ela. Ela nem sequer levantou os olhos quando entrei. Oh, a irmã resolveu nos visitar, disse com um sorriso delicado. Os criados a abandonaram? Mantive a voz firme. O fogo sagrado da ala leste se apagou. Minha dama de companhia está doente. Mint soltou uma risada baixa enquanto atirava uma casca de castanha ao fogo. Perdoe-nos, irmã. Meu senhor conquistou seu trono há pouco tempo. Há oferendas a apresentar, alianças a fortalecer e inúmeros gastos a cobrir. Infelizmente, nossos recursos estão escassos. Então ela finalmente ergueu o olhar. Seus olhos brilhavam em desafio. Achei que você, entre todas as pessoas, compreenderia. Durante tantos anos foi tão generosa com os recursos da casa de Selém, tenho certeza de que não se importará em continuar sendo generosa por mais algum tempo. Seu sorriso se tornou ainda mais afiado. Afinal, você é apenas uma convidada neste palácio. Uma convidada deve ser grata, não acha? Cada palavra era uma lâmina envolta em seda. Abri a boca para responder. Nesse instante, um criado anunciou. Meu senhor voltou. Hades entrou no salão ainda usando o manto de viagem, coberto de neve e com o frio das montanhas do Olimpo impregnado nas roupas. Assim que me viu, parou por um instante. Mint levantou-se imediatamente e se aninhou em seus braços. Meu senhor, disse ela com a voz doce e magoada. A irmã veio reclamar das despesas da casa. Estou fazendo o possível para administrar tudo com sabedoria, mas simplesmente não temos recursos suficientes. Hades franziu a testa. Depois voltou o olhar para mim. Irmã, disse com a paciência de quem tenta apaziguar uma situação delicada. Mint carrega muitas responsabilidades. Tenha um pouco mais de paciência. Eu me certificarei de que nada lhe falte. Eu apenas o encarei. Ele tinha poder para mover as próprias estrelas. E ainda assim, aquela foi a única resposta que conseguiu me dar. Não discuti. Apenas respondi. Claro. Depois me virei e caminhei sozinha de volta para a ala leste, mergulhada na escuridão e no frio. Desde aquele dia, Mint e eu entramos em guerra. Não por causa de Hades. Quero deixar isso claro. Era uma questão de dignidade. Qualquer amor tolo que um dia senti por aquele homem havia ficado na minha primeira vida. Eu não fui para a casa dele por amor. Fui porque não tinha para onde ir. E, quando cheguei, percebi que merecia ao menos o respeito devido a alguém que ajudou a construir tudo o que ele possuía. Eu o sustentei quando ele não era ninguém. A casa de Selém financiou sua ascensão. Eu não aceitaria ser tratada como uma mendiga nos salões que ajudei a erguer. Então, quando Mint reduziu minhas provisões, fui até o administrador do tesouro e exigi o que me era devido. Quando espalhou boatos a meu respeito entre as ninfas e criadas do palácio, fui confrontá-la pessoalmente. Em todas as ocasiões, fui derrotada. No reino de Hades, havia apenas uma regra. A palavra de Mint era absoluta. Certa vez, ela me acusou de roubar seu grampo de cabelo dourado. Fez um escândalo que repercutiu por todo o palácio. Mais tarde descobri que uma de suas próprias damas de companhia havia perdido o adorno. Reuni todas as provas e as apresentei diante de Hades. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. Então disse: Irmã, ela ainda é jovem. Nem sempre pensa antes de falar. Por favor, não guarde rancor dela. Olhei para ele durante um longo instante. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim mudou. Quando Hades era apenas um andarilho sem nome e sem poder, eu o protegia de toda a humilhação. Sempre me colocava à sua frente quando alguém zombava dele. Nunca permiti que diminuíssem o homem que eu acreditava que ele poderia se tornar. Agora, sentado em seu trono, poderoso e venerado, ele me pedia que suportasse todas as crueldades de sua esposa com paciência e elegância. Foi então que compreendi uma verdade. O mundo não é movido pelo amor, é movido pela conveniência. Pelo que as pessoas estão dispostas a proteger quando isso exige algum sacrifício. O pior aconteceu quando Mint me envenenou. Não era um veneno mortal. Ela queria apenas me humilhar, fazer com que eu desabasse diante das principais famílias divinas, curvada, fraca e sem forças para permanecer de pé. Era uma crueldade pequena, mas foi a gota d'água.
Quando descobri que ela era a responsável, atravessei o palácio em poucos passos e lhe dei um tapa no rosto. Ela gritou. Correu imediatamente para Hades. Naquela mesma noite, Hades apareceu na ala leste. Disse que eu deveria me ajoelhar diante de Minte e pedir perdão. Eu sou Perséfone, da casa de Selém. Meus joelhos se dobram apenas diante do céu, da terra e dos meus pais. Diante de mais ninguém. Recusei. Então Hades deu a ordem. Seus guardas me cercaram. Empunharam os bastões reforçados com faixas de ferro que ficavam junto à entrada. O primeiro golpe caiu. Depois o segundo. Depois o terceiro. As pancadas atingiram minhas pernas uma após a outra, até que a dor me obrigou a cair de joelhos. Com a visão embaçada, vi Minte parada diante de mim. Ela sorria. Naquela noite, Hades voltou sozinho à ala leste. Olhou para minhas pernas, que já haviam perdido toda a sensibilidade. Suspirou e estendeu a mão para segurar a minha. Afastei-a. Ele permaneceu em silêncio por alguns instantes. Então disse: Irmã, sinto muito pelo que aconteceu hoje, de verdade. Mas Minte salvou minha vida uma vez. Fiz um juramento a ela. Prometi que jamais permitiria que sofresse. Olhei para ele em silêncio. Ela salvou sua vida. Era essa a dívida que ele nunca deixaria de pagar. Mas quem o carregou para casa durante a tempestade de inverno, quando ele desmaiou de fome na estrada? Quem permaneceu ao lado dele durante 3 noites de febre? Quem sacrificou o último lingote de tungstênio da casa de Selém para forjar a arma que o levaria à vitória? Qual era a moeda que eu tinha nas mãos? Nenhuma. Não disse nada. Eu estava cansada demais. O frio e os ferimentos agravaram meu estado. A cada dia eu enfraquecia mais. Os melhores curandeiros do Olimpo vieram me examinar. Nenhum deles conseguiu me salvar. No dia em que morri, a neve caía do lado de fora da janela, silenciosa, como uma bênção que eu já não desejava receber. Hades ajoelhou-se ao lado da minha cama e segurou minha mão como se pudesse impedir minha partida apenas com a força da própria vontade. Irmã, disse ele, perdoe-me. Nesta vida, falhei completamente com você. Se as moiras nos concederem outra chance, juro que a trarei para casa como merece. Com cerimônia. Com honra. Eu lhe darei o lugar que sempre deveria ter sido seu. Olhei para ele. Meu coração já estava em paz. Então me lembrei da resposta que um dia lhe dei. Reuni o pouco de força que ainda restava e retirei lentamente minha mão da dele. Hades, sussurrei. Na próxima vida, que nunca mais nos encontremos. Fechei os olhos. Atrás de mim, ouvi seu grito. Um grito dilacerante. A voz de um deus que pela primeira vez parecia completamente indefeso. Então despertei. Voltei ao início de tudo. Estava novamente na varanda do templo com a maçã de ouro repousando, quente, na palma da minha mão. A maçã caiu nas mãos de um mendigo. O grito ecoou pela multidão abaixo, espalhando-se pelo pátio como ondas na superfície de um lago. Permaneci junto ao parapeito da varanda e olhei para baixo. Hades estava exatamente onde eu havia pedido que ficasse, bem no centro da multidão. Logo atrás dele, um mendigo magro, de rosto encovado e cabelos desgrenhados, vestido com trapos que mal cobriam o corpo, segurava a maçã de ouro com as 2 mãos. Seus olhos estavam arregalados, divididos entre o espanto e o medo. Lembrei-me das últimas palavras que lhe disse antes de morrer. Na próxima vida. Que nunca mais nos encontremos. Eu falava sério. Alisei minhas vestes e me afastei do parapeito. Minha criada me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Desci as escadas. Quando entrei no pátio, a multidão abriu caminho diante de mim. O silêncio era absoluto. Grandes deuses, divindades menores e mortais observavam sem sequer respirar. Hades me viu aproximar. Algo brilhou em seu olhar. Satisfação. Ele acreditava que eu caminhava em sua direção. Tinha certeza de que tudo se repetiria como na vida anterior. Eu rejeitaria o mendigo, faria um escândalo e encerraria o ritual diante de todos. Ele chegou até a dar um pequeno passo à frente, como se já soubesse o que iria dizer. Passei direto por ele. Não diminui o passo. Não lhe dirigi um único olhar. Meus olhos permaneciam fixos no mendigo. Quando ele percebeu que eu me aproximava, recuou instintivamente e apertou a maçã contra o peito, com um cuidado quase reverente, como se tivesse medo de danificá-la. Parei diante dele. Ele não teve coragem de erguer a cabeça. Minha senhora, murmurou com a voz trêmula. Eu não quis. Ela simplesmente caiu nas minhas mãos. Eu não estava tentando pegá-la. Não respondi imediatamente, porque me lembrei de algo. Na nossa primeira vida, quando recusei aquele casamento, minha família lhe ofereceu 500 moedas de ouro como compensação pela humilhação sofrida durante o ritual. Ele recusou. Lembrei-me do relatório do mordomo. O mendigo havia dito que não era digno da dama, e também não era digno daquelas moedas. Na época, nem pensei nisso. Toda a minha atenção estava voltada para Hades. Mas agora, observando aquele homem de roupas esfarrapadas, mãos cuidadosas e honestidade evidente, compreendi algo. Ele conhecia o próprio lugar. Não fingia ser mais do que era, e essa qualidade era muito mais rara do que eu imaginava. Olhei para ele. Qual é o seu nome? Ele hesitou antes de erguer lentamente o rosto. O vento afastou os fios escuros que lhe cobriam a testa. Seu rosto estava coberto de sujeira, tornando difícil distinguir seus traços, mas seus olhos eram surpreendentemente limpos. Meu nome é Ares. Quantos anos você tem? 20. Onde mora? Em lugar nenhum. Respondia a cada pergunta com sinceridade, sem tentar parecer melhor do que realmente era. A multidão permanecia em absoluto silêncio. Todos observavam a cena, incapazes de entender por que a filha da casa de Selém fazia perguntas tão banais a um mendigo. Eu não me importava. Voltei-me para a varanda superior, onde meu pai permanecia imóvel. Pai, anunciei com firmeza. É ele. O pátio inteiro explodiu em alvoroço. Ela enlouqueceu. Ela escolheu um mendigo? Digam que ouvi errado. Foi então que Hades finalmente se moveu. Ele caminhou até parar diante de mim. Minha senhora. Sua voz era baixa, urgente e cuidadosamente controlada.
Era o tom de alguém convencido de que estava me salvando de um grande erro. O casamento é sagrado. Você não pode fazer isso. Esse homem não tem como sustentá-la. Não pode protegê-la. Que tipo de vida ele poderá lhe oferecer? Quase sorri. Que tipo de vida? Melhor do que aquela que você me deu. Mas guardei esse pensamento para mim. Em vez disso, olhei para Ares e estendi a mão. Venha. Sorri de leve. Vamos. Ele ficou encarando minha mão durante um longo instante. Então, diante de todo o pátio, segurou-a. Quando passamos por Hades, vi seu rosto pelo canto dos olhos. Os lábios haviam perdido a cor. Seu corpo permanecia imóvel como pedra. Seus olhos continuavam presos em mim. Deixei-o para trás. Nesta vida, nossa história havia terminado antes mesmo de começar. Reddit Contos e Afins. Hades nos alcançou antes que dessemos 3 passos. Minha senhora. Sua voz era baixa, quase um sussurro, com a intimidade de alguém que acreditava ainda ter o direito de ser ouvido. Essa não é uma decisão que deva ser tomada por impulso. Você realmente sabe alguma coisa sobre esse homem? Ele é apenas um mendigo. Não consegue sustentar nem a si mesmo, muito menos uma esposa. Pense com cuidado na vida que está escolhendo. O absurdo daquelas palavras quase me fez rir. Pensar com cuidado. Justamente ele dizia isso. Passei uma vida inteira pensando cuidadosamente. Pensei até o instante em que dei meu último suspiro. E ainda assim, tudo terminou da mesma forma. Mas não havia utilidade em responder. Por isso permaneci em silêncio. Ficamos frente a frente no meio do pátio. Os segundos se arrastaram. Então Hades deu mais um passo em minha direção. Sua voz tornou-se ainda mais baixa. Sobre a maçã, quero que saiba que não me afastei de propósito. Havia muita gente. Por um instante perdi o equilíbrio, e ela acabou passando por mim. Desde aquele dia isso me atormenta. Se você acredita que eu simplesmente... Parei de ouvi-lo. Não foi de propósito? Será que ele realmente acreditava nisso? A maçã havia voado em linha reta. Se ele tivesse permanecido imóvel por apenas mais um instante, ela teria caído exatamente em seus braços. Tudo o que precisava fazer era não se mover, mas escolheu dar um passo para o lado, e agora estava diante de mim tentando justificar o injustificável, como se palavras bem escolhidas fossem capazes de apagar o passado. Hades. Minha voz permaneceu calma. A maçã de ouro está nas mãos dele. Não nas suas. Eu me casarei com o homem que a recebeu. Você não tem mais nada a dizer sobre isso. Ele ficou completamente surpreso. Jamais esperava ouvir aquelas palavras de mim. Muito menos naquele tom. Seus lábios se entreabriram. Nenhum som saiu. Enquanto ele buscava algo para responder, voltei-me para Ares. Estendi a mão mais uma vez. Ele havia assistido a toda a conversa em absoluto silêncio. Seus olhos revelavam cautela e insegurança. Agora alternava o olhar entre minha mão estendida e meu rosto. Algo mudou em sua expressão. Não era compreensão. Era apenas uma confiança silenciosa. Uma confiança que eu não havia pedido e que, mesmo assim, ele decidiu me oferecer. Ares segurou minha mão. E nós seguimos caminhando. Atrás de nós, ouvi Hades chamar meu nome. Não olhei para trás. Meu pai recusou, é claro. Naquela mesma noite, mandou que Ares fosse escoltado para fora da propriedade e me convocou ao salão principal. Suas mãos tremiam. Perséfone. Ele mal conseguia falar. Você perdeu o juízo? A casa de Selene existe há 1000 anos. E você pretende se casar com um mendigo? Ajoelhei-me diante dele com calma, sem qualquer hesitação. Pai. O rito foi claro. Foi ele quem recebeu a maçã de ouro. Pelas leis da nossa tradição, é com ele que devo me casar. Se a casa de Selene preza tanto por sua honra, então deve cumprir a própria palavra. Seria muito mais vergonhoso quebrar um rito sagrado do que honrá-lo. Meu pai começou a andar de um lado para o outro. A cada passo, sua irritação aumentava. Vou mandá-lo embora amanhã cedo, declarou por fim. Darei 500 moedas de ouro como compensação. Consideraremos que nada disso aconteceu. Não. Ergui o olhar. Pai. Se o senhor o expulsar, eu irei até os degraus do tribunal divino e permanecerei ajoelhada lá até que mude de ideia. Ele parou. Ficou apenas me olhando. Em toda a sua vida, e em todas as minhas, jamais tinha visto aquela expressão em meu rosto. Era uma tranquilidade absoluta. Uma determinação impossível de abalar. O que você vê nesse homem? Perguntou, agora em voz baixa. O que ele tem de tão especial? Permaneci em silêncio por alguns instantes. Havia verdades que eu jamais poderia revelar. Que, em outra vida, escolhi o homem errado. E essa escolha me levou à morte. Que aquele mendigo, anos antes, recusara 500 moedas de ouro porque acreditava não ser digno de recebê-las. Um gesto pequeno, quase esquecido. Mas que dizia mais sobre seu caráter do que 100 promessas solenes. Também não podia contar que passei uma vida inteira aprendendo, tarde demais, que a bondade vale muito mais do que o amor, e que pessoas verdadeiramente bondosas são infinitamente mais raras. Por isso, apenas respondi. Quando lancei a maçã de ouro, dei minha palavra. Não serei conhecida como alguém que a quebra. Meu pai permaneceu me observando por um longo tempo. Depois saiu do salão sem dizer uma única palavra. Na manhã seguinte, Ares foi trazido de volta. Pedi que preparassem um banho quente. Eu mesma esfreguei toda a sujeira acumulada em seu corpo, da cabeça aos pés. Depois trouxeram roupas limpas. Eram simples, mas de excelente qualidade. Quando ele apareceu novamente diante de mim, fiquei alguns instantes sem conseguir dizer nada. Parecia outra pessoa. Tinha sobrancelhas fortes e bem desenhadas, traços equilibrados. Sem a camada de poeira e sujeira que escondia seu rosto, revelava uma beleza serena e marcante. Para dizer a verdade, era mais bonito do que a maioria dos jovens deuses impecavelmente vestidos que haviam disputado minha mão no pátio no dia anterior. Continuava muito magro. Magro demais. Mas isso era algo que poderia ser resolvido com o tempo. Ele permaneceu parado diante de mim, com as mãos unidas de forma desajeitada à frente do corpo, sem saber o que fazer. Minha senhora... Sorri de leve.
Pode me chamar de Perséfone. Ele abriu a boca. Depois a fechou novamente. Seu rosto ficou completamente vermelho. Era evidente que nunca havia pronunciado o nome de uma dama nobre daquela forma. Não conseguia. Mas mesmo assim, fez um esforço para tentar. 3 dias se passaram. O casamento ainda não havia sido oficialmente celebrado. Mas na manhã do terceiro dia, Hades apareceu diante dos portões da casa de Selene, sem aviso e sem convite. Ele não entrou. Ajoelhou-se nos degraus de pedra da entrada e permaneceu ali sob o sol escaldante do meio-dia. Suas costas estavam eretas. As vestes brancas já estavam encharcadas de suor. A notícia chegou até mim enquanto eu estava no pátio interno, ensinando Ares a ler. Minha velha ama correu até mim, aflita, torcendo as mãos. Minha senhora, talvez fosse melhor ir falar com ele. As pessoas podem dizer que a casa de Selene não conhece a compaixão. Coloquei o pincel sobre a mesa. Ares ergueu os olhos para mim. Havia algo diferente em sua expressão. Não era exatamente ciúme. Era algo mais discreto. Quase uma preocupação silenciosa. Pensei por um instante. Depois me levantei e caminhei até a entrada da propriedade. Hades continuava ajoelhado do lado de fora do portão. Alguns curiosos já haviam se reunido a uma distância respeitosa. Quando me viu, sua expressão mudou. Perséfone. Parei diante dele. O que você quer? Ele pareceu surpreso. Talvez porque meus olhos não carregassem mais nenhum calor, nenhum conflito, nenhum vestígio da mulher que um dia o amou. Piscou algumas vezes antes de finalmente dizer: Quero pedir que você não se case com ele. Por favor. Apenas o observei. E em vez disso? Perguntei calmamente. Devo me casar com quem? A pergunta o atingiu como um golpe. Seu rosto endureceu. Eu não posso me casar com você. Seus olhos ficaram vermelhos. Mint salvou minha vida quando eu vagava pelas estradas. Ela nunca me pediu nada além de que eu honrasse minha promessa. Eu lhe dei minha palavra. Fui criado para acreditar que um juramento é sagrado. Não posso quebrá-lo. Respirou fundo antes de concluir. Sinto muito, Perséfone. Ouvi tudo em silêncio. As palavras eram exatamente as mesmas da minha vida anterior. O mesmo arrependimento. As mesmas justificativas. Até o tom de voz era igual. Entendo, respondi. Ele ergueu os olhos. Você não pode se casar comigo. Eu aceito isso. Sustentei seu olhar. Então diga-me. Com que direito você vem me pedir para não me casar com outra pessoa? O silêncio que se seguiu foi pesado. Hades abriu a boca. Nenhuma resposta veio. Porque eu... Ergueu a cabeça. Sua voz saiu rouca. Porque não consigo suportar ver você se casar com outro homem. Finalmente. Era exatamente isso. Ele não podia me escolher, mas também não conseguia me deixar partir. Foi assim durante toda a nossa primeira vida. Mantinha-me sempre por perto. Perto o bastante para aliviar sua consciência. Longe o bastante para jamais me dar um lugar ao seu lado. Até que isso me destruiu. Que ironia, pensei. Shen Perséfone. Foi esse homem que você amou até o último suspiro. Dei meia volta para ir embora. Ele segurou a manga da minha roupa. Solte. Ele não soltou. Ao contrário, seu aperto ficou ainda mais firme. Perséfone. Escute-me. Não há mais nada para ouvir. Tentei puxar o braço. Ele continuou segurando. Solte. Repeti pela segunda vez. Eu não consigo. Sua voz falhou. Se eu soltar, você vai embora. Olhei para ele. O vento passou entre nós, fazendo as barras de nossas vestes se tocarem por um breve instante antes de se separarem outra vez. Hades permanecia meio passo atrás de mim, os olhos avermelhados, a mandíbula rígida. O rosto de um homem convencido de que o próprio sofrimento tinha algum valor. Em outra vida, essa expressão teria partido meu coração. Hades. Minha voz permaneceu tranquila. O que você realmente quer de mim? Ele hesitou. Então, quase num sussurro, como quem confessava um segredo guardado durante anos, disse: Eu amo você, Perséfone. Não consigo ver você se casar com outro. Em outra vida, esperei ouvir aquelas palavras até o instante da minha morte. Agora que finalmente as escutava, não sentia absolutamente nada, apenas uma serenidade definitiva. A clareza de alguém que já viu o mesmo truque 2 vezes e não pretende cair nele outra vez. Você diz que me ama, mas nunca me escolheu, nunca me deu um nome, nunca me colocou ao seu lado. Sempre que sua própria felicidade exigia um sacrifício, você dava um passo para o lado, exatamente como fez quando a maçã de ouro voou em sua direção e me deixava cair nas mãos de outra pessoa. Seu amor, Hades, vale exatamente o preço que custa a você, e esse preço é nenhum. Tarde demais. Retirei minha manga de sua mão. Atrás de mim, ouvi Hades chamar meu nome mais uma vez. Não olhei para trás. O casamento foi marcado para o 12º dia do mês do inverno. Nas semanas que antecederam a cerimônia, continuei ensinando Ares a ler e escrever. Parecia o mínimo. Se ele iria ocupar um lugar entre a nobreza divina como meu marido, deveria ao menos ser capaz de escrever o próprio nome. No primeiro dia, escrevi diante dele. Ares. Ele se inclinou sobre a tabuinha de escrita e ficou observando aquelas letras por um longo tempo. Depois pegou o pincel e tentou copiá-las. Olhei para o resultado. Fiquei em silêncio por alguns instantes. Isso era para ser uma palavra, ou um grupo de minhocas. O rosto dele ficou completamente vermelho. Curvou-se ainda mais sobre a tabuinha, como se pudesse esconder o desastre com o próprio corpo. Eu vou tentar outra vez. Tentou 10 vezes, depois 20. As letras continuavam parecendo minhocas. Deixei meu pincel sobre a mesa e suspirei. Ele também suspirou, encarando a tabuinha como alguém que havia fracassado em algo realmente importante. Eu sou muito burro? Perguntou baixinho. Não respondi de imediato. Era verdade que ele não levava jeito para as letras.
Mas, observando-o agora, inclinado sobre a mesa, completamente concentrado, com a testa franzida e a ponta da língua aparecendo discretamente no canto da boca, enquanto tentava acertar um simples traço, percebi outra coisa. Ele nunca perdia a paciência. Achei aquilo curioso. Na minha vida anterior, toda a paciência que existia em mim foi sendo consumida aos poucos. Entreguei tudo a um homem que jamais percebeu que eu estava me esvaziando. Mas observar Ares desenhando aquelas letras tortas com tamanha dedicação despertava em mim uma sensação inesperada. Era quase engraçado. Tudo bem, falei. Não precisamos ter pressa. Ele ergueu os olhos. Seu rosto se iluminou. Sério? Sim. No mesmo instante, voltou a se debruçar sobre a tabuinha, ainda mais determinado. As minhocas continuavam sendo minhocas, mas agora pareciam um pouco mais organizadas. Por alguma razão, ele me lembrava o cachorro que eu tivera quando criança. Não era especialmente inteligente, mas era leal de uma forma absoluta, sem esperar nada em troca. Aprendi da pior maneira possível que a lealdade costuma existir com mais frequência nas pessoas simples do que naquelas que se consideram brilhantes. Um mês depois, Ares finalmente conseguiu escrever seu próprio nome com segurança. Nada além disso, mas seu nome já bastava. Em compensação, descobri que possuía um talento extraordinário em outra área. Certa tarde encontrei-o no pátio de treinamento, observando um dos guardas praticar uma sequência de combate com um bastão. Ares permanecia completamente imóvel, nem piscava. Quando o guarda terminou a demonstração, ele caminhou até o centro do pátio, pegou outro bastão e repetiu toda a sequência. Perfeitamente. O guarda ficou parado. Eu também. Cada movimento era preciso. O ritmo, o equilíbrio, a posição dos pés, o tempo de cada golpe. Tudo havia sido reproduzido depois de uma única observação. Desconfiado, o guarda lhe mostrou outra sequência. Muito mais difícil. Uma técnica ensinada apenas aos oficiais. Assistiu uma única vez. Depois repetiu. Sem cometer um único erro. Fiquei observando aquela cena por um longo tempo. Então me lembrei de um velho ditado. Os homens mais instruídos nem sempre são os mais íntegros. Alguns sabem recitar todas as leis da honra, mas são os primeiros a abandoná-las quando isso lhes custa alguma coisa. Hades conhecia cada juramento sagrado de cor. E usava todos eles para justificar as próprias escolhas. Ares mal conseguia escrever o próprio nome. Talvez isso não fosse um defeito tão grande assim. Aproximei-me dele enquanto ainda recuperava o fôlego. O suor escorria por suas têmporas. O bastão descansava sobre seus ombros. Assim que me viu, abriu um sorriso espontâneo. Sem reservas. Sem máscaras. Minha senhora, fui bem? Observei-o por alguns segundos. Já pensou em se tornar um deus da guerra? Ele piscou, completamente confuso. Eu? Um deus da guerra? Sim. Coçou a nuca, sem graça. Depois soltou uma risada. Minha senhora, no mês passado eu não tinha dinheiro nem para comprar pão. Não acho que seja exatamente. Mas eu já havia tomado minha decisão. Contratei o melhor mestre de armas que consegui encontrar. Todos os dias, sem exceção, Ares treinava durante 2 horas. Chovesse ou fizesse sol. Aprendia combate com bastão, espada, lança, arco e flecha, estratégia militar, liderança e disciplina. A cada semana dominava uma nova arte. Em apenas 2 semanas, já parecia outra pessoa. Sua postura mudou. Os ombros ficaram mais largos. Passou a caminhar pela propriedade com a segurança de alguém que finalmente encontrara um caminho. Também mandei que a cozinha lhe servisse refeições completas. Caldos nutritivos, carnes assadas, grãos, frutas. Pouco a pouco, a extrema magreza desapareceu. Seu rosto ganhou contornos definidos. A mandíbula e as maçãs do rosto começaram a revelar uma beleza que antes estava escondida pela fome. Certa tarde, ele voltou do treinamento e me encontrou no jardim, espalhando pergaminhos ao sol para secarem. Sem que eu pedisse, aproximou-se para ajudar. Recolhia cada pergaminho com o maior cuidado. Quando se abaixou para pegar um deles, o cabelo ainda úmido caiu sobre sua testa, iluminado pela luz dourada do entardecer. Por um instante, desviei o olhar. Ele percebeu imediatamente. Minha senhora? Aconteceu alguma coisa? Nada. Ele apenas assentiu, não insistiu. Continuou ajudando em silêncio. Organizou os pergaminhos. Trouxe água. Verificou se o chá ainda estava na temperatura certa antes de colocá-lo em minhas mãos. Sentei-me com a xícara, aquecendo meus dedos enquanto o observava trabalhar. Lembrei-me de quantas vezes preparei chá para Hades. Ele sempre o recebia com um agradecimento distraído. Jamais perguntava se eu havia descansado, se tinha comido. Se estava cansada. Jamais percebeu quando eu precisava de cuidado. Ares, por outro lado, preocupava-se até com o tempo que eu permanecia sob o sol. Existem pessoas que apenas recebem. Recebem, recebem e recebem. Sem nunca pensar no preço que alguém pagou por aquilo. E existem pessoas que transformam o menor gesto de gentileza em algo precioso, como se lhes tivessem entregado as próprias estrelas. Pela primeira vez em muito tempo. Tive certeza de que havia feito a escolha certa. Vi Hades novamente 3 meses depois. A ocasião era um festival divino, uma grande celebração realizada nos jardins de uma deusa menor que gozava da confiança das famílias mais influentes do Olimpo. Recusar um convite seu era praticamente impossível. Levei Ares comigo. Os jardins estavam em plena floração. Deusas e ninfas caminhavam entre as flores, taças de hidromel nas mãos, conversando e rindo sob a luz suave da tarde. Mal havia me acomodado quando os vi pelo canto dos olhos. Hades. E ao lado dele, vestida com um quitão amarelo dourado, estava Mint. Reconheci-a imediatamente. Coloquei a taça sobre a mesa. Hades vestia branco, como sempre. Sua elegância parecia tão natural quanto sua posição entre os deuses. Não havia motivo para ele comparecer a uma reunião voltada principalmente às mulheres divinas. O que significava apenas uma coisa. Mint quis vir, e ele a acompanhou. Então era assim que funcionava agora. Ela dava a direção. O Senhor do Olimpo apenas a seguia. Estava prestes a voltar minha atenção para a conversa quando ouvi uma voz conhecida. Perséfone, querida. Mint já estava diante de mim antes que eu pudesse reagir.
Sorria daquele jeito caloroso e perfeitamente ensaiado de quem jamais precisou conquistar coisa alguma. Quanto tempo? Você continua exatamente a mesma. Fez uma breve pausa. Veio sozinha? Olhei para ela. Você queria alguma coisa? Ela soltou uma risada delicada, levando os dedos aos lábios. Claro que não. Soube que seu casamento está próximo e quis parabenizá-la. Todos estão comentando. Inclinou discretamente a cabeça na direção de Ares. Ele permanecia alguns passos atrás de mim, ereto, vestido com roupas simples de lã azul, observando tudo em silêncio. Seus olhos atentos deixavam claro que não compreendia completamente as regras daquele ambiente, mas percebia perfeitamente quando alguém agia com malícia. Mint o observou de cima a baixo. Depois voltou-se para mim com um sorriso cheio de falsa gentileza. Foi ele quem recebeu a maçã de ouro? É, diferente. Ela fez questão de baixar a voz, embora alto o bastante para que todos ao redor ouvissem. Todo o reino divino comenta como Perséfone da casa de Selém foi nobre ao respeitar o rito sagrado, mesmo depois daquele pequeno acidente. Seu sorriso aumentou. Mas às vezes não consigo deixar de achar engraçado. Consegue imaginar como vão falar de você nos futuros banquetes? Ali está a deusa que se casou com um mendigo. Ela riu. Devagar, coloquei minha taça sobre a mesa. Então simplesmente olhei para ela. Seu rosto delicado. As sobrancelhas arqueadas. A expressão satisfeita de alguém que jamais sofreu as consequências dos próprios atos. E, naquele instante, lembrei-me de uma coisa. Algo importante. Ergui a mão. O tapa ecoou pelo jardim. O estalo foi tão alto que todas as conversas cessaram imediatamente. Mint cambaleou para trás. Levou a mão ao rosto completamente incrédula. Você me bateu? Não respondi. Observava apenas a marca vermelha surgindo lentamente em sua bochecha. Senti um peso desaparecer do meu peito. Um peso que carreguei durante 2 vidas inteiras. Para dizer a verdade, eu deveria ter feito aquilo muito antes. Ergui a mão novamente. O segundo tapa foi tão certeiro quanto o primeiro. Mint soltou um grito. E avançou contra mim. Antes que conseguisse me alcançar, Ares colocou-se entre nós. Com um único braço estendido, segurou seu impulso e a desviou para o lado. O movimento foi firme, mas cuidadoso. Mint tropeçou alguns passos para trás, quase caindo. Com lágrimas de raiva nos olhos, voltou-se imediatamente para Hades. Hades! Ele atravessou o jardim em poucos passos. Primeiro olhou para Mint, depois voltou-se para mim. Seu rosto exibia aquela expressão familiar de quem tentava resolver problemas que ele mesmo havia permitido existir. Perséfone. Sua voz era baixa. Isso foi longe demais. Você não pode simplesmente agredir alguém em público, independentemente do que tenha acontecido. Ela insultou sua convidada enquanto você estava a poucos passos de distância. A voz de Ares interrompeu Hades. Todos olharam para ele. Ares permanecia imóvel. As mãos relaxadas ao lado do corpo. O olhar era direto, sincero, de alguém que ainda não aprendera a esconder a verdade por conveniência. Quando ela humilhava minha senhora, você permaneceu calado. Agora que ela foi humilhada diante de todos, finalmente resolveu falar. Como isso faz sentido? Eu realmente não consigo entender. Fez uma breve pausa. Depois concluiu com toda a simplicidade do mundo. Com todo o respeito, seria melhor o senhor ficar calado. O jardim inteiro prendeu a respiração. Hades voltou lentamente o olhar para Ares. Pela primeira vez, parecia realmente enxergá-lo. Algo mudou em sua expressão. Algo impossível de interpretar. Ares sustentou seu olhar sem o menor sinal de intimidação. Então chamei seu nome. Ares. Ele imediatamente voltou-se para mim. Minha senhora? Vamos. Ele apenas assentiu e caminhou para o meu lado. Enquanto nos afastávamos, Hades permaneceu imóvel no jardim, observando nossa partida com uma expressão que eu não tinha mais interesse em compreender. Desta vez, não olhei para trás. O chamado às armas veio pouco tempo depois. O reino enfrentava uma nova ameaça nas fronteiras do norte. Velhos inimigos voltavam a se mover, e os desfiladeiros das montanhas estavam sendo tomados por bandos de saqueadores. A Assembleia Divina convocou novos soldados. Inscrevi Ares. Na manhã de sua partida, ele estava diante do grande portão da casa de Selém, vestindo a armadura recém-entregue e carregando seu equipamento. Parecia ensaiar alguma coisa havia horas. Minha senhora, eu vou... Parou no meio da frase, respirou fundo. Tentou novamente. Eu vou voltar. Quando disse aquelas palavras, olhou diretamente para mim, como sempre fazia quando queria que eu acreditasse no que dizia. Assenti. Eu sei. Ele montou no cavalo e cavalgou em direção ao ponto de reunião. Não olhou para trás. Mais tarde descobri o motivo. Se olhasse, sabia que eu veria as lágrimas em seus olhos. Ares ascendeu rapidamente. No primeiro ano, destacou-se em diversos combates e recebeu o comando de uma pequena unidade. No segundo, atravessou sozinho o desfiladeiro mais perigoso da fronteira e retornou trazendo o estandarte do comandante inimigo. Foi promovido a oficial. Suas cartas chegavam com frequência. A caligrafia continuava terrível. Eu só conseguia reconhecer que eram dele porque cada letra parecia inclinada para uma direção diferente, como se tentasse fugir do papel. Mas todas terminavam da mesma forma. Minha senhora, espere por mim. E eu sempre respondia apenas, estou esperando. Então chegaram notícias da capital. Alguém havia apresentado uma denúncia formal contra meu pai diante do Tribunal Divino. As acusações eram exatamente as mesmas da minha vida anterior. Corrupção. Subornos recebidos durante o período em que administrava os assuntos do Olimpo. Era o mesmo roteiro. Os mesmos acontecimentos. A única diferença era que eu não era mais a mesma Perséfone. Passei anos me preparando para aquele momento. Quando os enviados do tribunal chegaram à casa de Selém, permaneci completamente calma. Apresentei todos os documentos que havia reunido ao longo dos anos. Registros, testemunhos, provas.
tudo organizado muito antes de qualquer acusação surgir. Foi então que ouvimos o som de cascos. Ares atravessou o portão a cavalo, seguido por 20 soldados. Nem sequer esperou autorização formal para deixar o fronte. Voltara usando a armadura de batalha. Estava mais alto, mais forte. A antiga magreza desaparecera, substituída por músculos moldados pela guerra. Os ombros haviam se tornado largos. A pele estava escurecida pelo sol e pelo vento das montanhas. Cada movimento transmitia a segurança de alguém que aprendera, no campo de batalha, que um instante de hesitação pode custar uma vida. Os enviados do tribunal olharam para o selo gravado em sua armadura. Imediatamente ficaram em silêncio. Ares passou por ele sem dizer uma palavra. Parou ao meu lado. Depois deu apenas um passo à frente. Colocou-se entre mim e os agentes do tribunal. Os homens trocaram olhares. Depois de alguns instantes, o líder inclinou respeitosamente a cabeça. Todos se retiraram. Meu pai permanecia imóvel no centro do salão, como se o mundo inteiro tivesse acabado de mudar diante de seus olhos. Ares virou-se para mim. Tentou manter a postura séria. Não conseguiu. Sorriu daquele mesmo jeito de sempre. Aberto. Sincero. O mesmo sorriso do homem que um dia não sabia escrever o próprio nome. Minha senhora. Eu voltei. Olhei para ele. Havia novas cicatrizes em seu rosto. A pele estava mais escura. Os traços mais maduros. Mas seus olhos continuavam exatamente os mesmos. Limpos. Sim. Sorri. Você voltou. Ele riu. Tentou recuperar a compostura. Fracassou completamente. Meu pai foi absolvido de todas as acusações e reintegrado ao cargo com todas as honras. Pouco depois, Ares recebeu oficialmente o título de Deus da Guerra. Foi nomeado comandante dos exércitos do norte e guardião dos desfiladeiros das montanhas. O decreto chegou acompanhado de toda a pompa das proclamações do Olimpo. Naquela noite, meu pai, incomumente animado, bateu diversas vezes no ombro de Ares, enquanto conversava longamente com ele. Ares respondia com educação. Mas, de tempos em tempos, lançava discretos olhares na minha direção por cima do ombro dele. O dia do nosso casamento finalmente chegou. Toda a casa de Selene estava iluminada. Guirlandas de louros decoravam os corredores. Tochas brilhavam por todos os salões. Os convidados enchiam a residência. Esperei na câmara nupcial usando minhas vestes vermelhas de casamento. O véu cobria meu rosto. A luz das velas dançava pelas paredes. Enquanto aguardava, lembrei-me da minha primeira vida. Também houve uma câmara nupcial naquela época. Uma sala preparada para um casamento que jamais aconteceu. Porque fui embora com Hades. Lembrei-me do que ele disse naquele dia. Passe sua vida ao lado de quem você ama, Perséfone. Do contrário, qual é o sentido de viver? Eu acreditei nele. Segui-o sem hesitar. E entreguei tudo o que possuía. Agora, olhando para o passado, percebia que a verdadeira tragédia não foi sua traição. Foi acreditar na ideia errada. Não basta amar alguém. É preciso amar uma pessoa boa. Um amor que não nasce de um caráter íntegro é apenas desejo disfarçado por palavras bonitas. E o desejo, cedo ou tarde, sempre sacrifica quem estiver mais perto. Encontre alguém verdadeiramente bom, mesmo que o amor leve tempo para nascer. Mesmo que comece apenas como respeito, gratidão e confiança. Esse amor não apodrece. Não desaparece quando deixa de ser conveniente. A porta da câmara se abriu. Passos firmes, calmos, sem pressa. Meu véu foi erguido. Ares estava diante de mim. Vestia as roupas cerimoniais vermelhas dos noivos. Pela primeira vez desde que o conheci, seus cabelos estavam cuidadosamente penteados. A armadura dera lugar à seda. Mesmo assim, continuava sorrindo daquele jeito desajeitado que nunca conseguiu esconder. Minha senhora! Olhei para ele. Ainda vai me chamar assim? Ele piscou. Seu rosto ficou completamente vermelho. Então, eu... E como devo... Não conseguiu terminar. Acabei rindo. Não consegui evitar. Ele também riu, sem graça, coçando a nuca. Lá fora, a lua cheia brilhava sobre as montanhas. E pela primeira vez em 2 vidas, eu sentia que havia encontrado o caminho certo. Fim, que Deus te abençoe.